O governo grego quer o seu rosto vinculado a cada clique, sob a desculpa da segurança. O Estado avança para destruir a última fronteira da privacidade digital. Mas não se engane, o objetivo não é proteger você, mas garantir que o Leviatã saiba exatamente quem ousa criticá-lo. Enquanto a casta privilegiada se blinda, o cidadão comum é empurrado para uma escravidão regulatória sem precedentes. Vamos entender como o berço da democracia está se tornando o laboratório de um controle totalitário que faria George Orwell tremer. A vigilância total está sendo o novo projeto de poder das elites mundiais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Tasha Mais, escrito por Gladys, o Gladiador, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. O governo da Grécia decidiu que o anonimato não é um direito do indivíduo. Eles querem restringir o anonimato das redes sociais sob a alegação de garantir a segurança dos cidadãos e a responsabilidade digital. A proposta exige que cada perfil seja vinculado a uma identidade real, verificável e rastreável pelos olhos do Estado. Isso ocorre exatamente no momento em que o país se aproxima das eleições nacionais de 2027. Coincidência? Nem um pouco. E esse caso nos lembra o Brasil. Você lembra do Xandão e do que ele fez com a rede social X? Eles afirmam que o país precisa de menos privacidade porque a segurança pública estaria em risco. Mas isso é para os burocratas e políticos. É claro, dizem que querem proteger as crianças e combater crimes virtuais, como sempre. A realidade por trás dessa manobra é muito mais obscura do que os comunicados sugerem. O governo quer monitorar seus cidadãos e saber quem são os seus dissidentes, silenciando qualquer crítica que venha de trás de um pseudônimo. É o Estado removendo a máscara da população para poder colocar a mordaça de forma mais precisa e intimidar os críticos do sistema. O Estado grego parece ter decidido que a ficção distópica é, na verdade, um guia prático para a governança. Obras como 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, não são mais lidas como alertas nesses gabinetes, mas usadas como manuais de instruções. Onde Orwell previu a teletela, que observa cada movimento, o governo grego vê um sistema de login obrigatório, onde o famoso escritor Ray Bradbury descreveu a perseguição ao pensamento independente, os burocratas de Atenas veem uma oportunidade de limpeza digital. Eles querem que os gregos tenham medo de digitar, que sintam o peso do olhar estatal toda vez que discordarem de um imposto ou de uma regulação absurda. A pergunta que fica é: quem ganha com isso? Certamente não é a população. Nós, libertários, sabemos a resposta. Só quem tem a proteção da casta privilegiada ou quem tem recursos para se defender juridicamente poderá falar. Para o cidadão comum, sobra a escolha entre o silêncio ou a exposição total ao braço punitivo do governo. Isso é uma forma de apartheid social digital, já que aqueles que não possuem conexões políticas são forçados a se curvar. O direito de permanecer anônimo é a única defesa que o pequeno indivíduo tem contra a força desproporcional do aparato estatal. Sem o anonimato, a liberdade de expressão vira um privilégio concedido pelo soberano, e não um direito inalienável. O Estado alega que quer trazer qualidade para o debate público, jurando que querem ajudar aqueles que sofrem ataques na internet. Mas o que acontece na prática? A regulação acaba beneficiando os grupos de poder que já controlam os meios de comunicação e os fluxos de informação. O político que é criticado poderá usar o banco de dados estatal para identificar e perseguir seu opositor. O burocrata que se sente ofendido poderá acionar a máquina pública para calar uma voz dissonante. E quem é o mais prejudicado? Sempre o mais vulnerável, o cidadão comum, o jovem que vive em uma comunidade e denuncia a violência estatal sob um pseudônimo será entregue ao carrasco. A mulher que busca refúgio contra abusos e usa a rede de forma anônima para se proteger será rastreada. O Estado babá finge que está protegendo a sociedade, enquanto na verdade está construindo as grades da escravidão regulatória digital. É claro que a Grécia não está agindo sozinha nesse movimento. Há uma tendência global de cerceamento de liberdade. Na Austrália, vemos propostas de proibição total de redes sociais para menores, o que exige sistemas de identificação digital intrusivos.
No Brasil, o presidente da Anatel e outros burocratas defendem o fim do anonimato como parte de um projeto de controle nas redes. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez ataca abertamente as plataformas digitais, acusando-as de corroer a democracia, enquanto tenta, na verdade, salvar a própria pele das críticas populares. No Egito, novas leis de procedimento criminal permitem a vigilância ostensiva de telefones e redes sociais. O padrão é global. O Leviatã está com fome de dados e ele precisa de informação para sobreviver e para manter seu domínio sobre a população. Mas você já pensou por que o Estado odeia tanto o anonimato? Porque o anonimato é descentralização pura. Ele permite que as ideias circulem sem o selo de aprovação de um ministério, que a verdade seja dita sem que o mensageiro seja destruído. Para o Estado babá, um cidadão que não pode ser identificado é um cidadão que não pode ser controlado. E o controle é a moeda de troca preferida de qualquer governo que ama poder. Eles nos tratam como crianças que precisam de supervisão constante. Eles querem ser os donos da internet, decidindo o que podemos ver, o que podemos dizer e com quem podemos interagir, como se fossem nossos pais. Mas ao contrário de pais zelosos, o Estado é um pai abusivo e tóxico, que quer ficar com a sua mesada e decidir o que você deve pensar. Observem o momento escolhido pelo governo grego. As eleições de 2027 estão no horizonte. Qual a melhor forma de garantir a permanência no poder do que controlando o fluxo de informações e intimidando os opositores nas redes sociais? Se você sabe quem são seus críticos, você pode usar a regulação para sufocá-los financeiramente ou judicialmente. Se você remove o anonimato, você elimina a coragem de quem não pode arcar com os custos de um processo por crime de opinião. É um golpe baixo contra a democracia, disfarçado de proteção ao cidadão. É o uso da máquina pública para criar uma vantagem injusta no jogo político. O Estado não quer segurança, ele quer sobrevivência política a qualquer custo. E o que acontece com a liberdade individual nesse processo? Ela é sacrificada no altar dos tiranos. Eles dizem que quem não deve, não teme. Essa frase é o slogan favorito de todo regime autoritário. Privacidade não é sobre ter algo a esconder, mas sobre ter algo a proteger. E isso é um direito de todo ser humano. É sobre a soberania do indivíduo, sobre sua própria vida e sua própria imagem. Quando o governo força a identificação, está confiscando a sua propriedade privada digital. Está dizendo que o seu perfil em uma rede social é na verdade uma extensão do cartório estatal. Nós, libertários, alertamos para o perigo dessas bases de dados centralizadas. Imagina o que acontece quando o governo, em sua infinita incompetência, deixa esses dados vazarem. Lembra do caso dos mais de 200 milhões de brasileiros que tiveram seus dados vazados e vendidos na Deep Web aqui no Brasil? Ou quando um governo, ainda mais autoritário, assume o poder e herda essa lista pronta de opositores, assim como o Cabeça de Ovo faz atualmente. O Estado grego está criando uma arma carregada e apontando para a cabeça de cada cidadão, jurando que nunca puxará o gatilho. Mas a história nos mostra que se o Estado tem uma arma, ele eventualmente a usará, mais cedo ou mais tarde. A concentração de poder é o convite para a tirania, e isso não é opinião, mas um fato que sempre se repetiu ao longo da história. A descentralização e o anonimato são os únicos escudos reais contra esse avanço. Por isso, precisamos aprender a usar redes sociais descentralizadas que garantem o anonimato, como a Nostr e o Mastodon. A escravidão regulatória que está sendo montada na Grécia e em outros cantos do mundo é baseada na mentira de que a liberdade gera perigo e a vigilância gera paz. Mas sabemos que é exatamente o contrário. A vigilância gera conformismo, medo e estagnação. A liberdade gera inovação, debate e progresso. O Estado quer transformar a internet em uma repartição pública cinza e monótona, onde cada palavra deve ser carimbada e autorizada. Os políticos em vários países querem acabar com a espontaneidade das trocas voluntárias para impor um sistema de crédito social disfarçado de verificação de identidade. E isso já deixou de ser uma teoria da conspiração há muito tempo. Pensem nos incentivos perversos que essa regulação cria para as próprias plataformas. As empresas de redes sociais, para evitarem multas pesadas do Leviatã, se tornarão os novos capitães do mato digital. Elas serão forçadas a denunciarem seus usuários e a aplicar censura prévia para não desagradarem os burocratas. Veja, por exemplo, como vários youtubers param de falar sobre política no ano eleitoral, para não ter o seu canal limado da plataforma apenas porque disse algo que algum burocrata, mamador do Estado, não gostou.
O mercado livre de ideias é substituído por um cartel de plataformas reguladas que servem aos interesses do governo. O cidadão comum fica preso entre o martelo do Estado e a bigorna das grandes corporações aliadas ao poder. A conclusão é um soco no estômago para quem ainda acredita na suposta bondade do sistema. O governo sempre achará um motivo para acabar com a privacidade e a liberdade de seus cidadãos. Hoje é a segurança, amanhã será a saúde pública, depois será a proteção contra a desinformação. A desculpa muda, mas o objetivo de expandir o poder do Leviatã permanece inalterado. Em épocas de eleição, essa fome de controle se torna ainda mais aguda e perigosa. Eles estão jogando o jogo do poder, e você é apenas a peça que querem monitorar no tabuleiro. Não se deixe enganar pelos termos técnicos ou pelas promessas de um ambiente digital mais limpo. O que está em jogo é o controle sobre a sua mente e sobre a sua capacidade de se organizar livremente. A Grécia, que já foi símbolo da liberdade de pensamento, está agora pavimentando o caminho para um novo tipo de servidão. Uma servidão onde você é identificado, numerado e vigiado em cada interação, exatamente como um prisioneiro era tratado na União Soviética. O fim do anonimato não é o fim dos crimes, mas o começo do fim da resistência contra a opressão estatal. É o Estado garantindo que ninguém possa se esconder da sua mão pesada. É o nascimento de um mundo onde a privacidade é tratada como um crime e a vigilância é imposta como uma virtude. Portanto, gregos e troianos, fiquem atentos. O próximo rosto na lista do Leviatã pode ser o seu. Entenda que o governo não é o seu protetor, mas o proprietário que você nunca contratou, quebrando as chaves de todas as suas portas, inclusive das digitais. A liberdade morre no escuro, mas o totalitarismo nasce na luz ofuscante da vigilância total. E lembre-se do alerta feito pelo famoso economista Friedrich von Hayek. O caminho para a servidão é pavimentado com boas intenções. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!